Está pronto, Mernefta? Sim. Moisés? Pronto. Comece. Moisés! Moisés, o seu povo não pode sobreviver na liberdade, você sabe disso. Você compreende o sistema, Moisés. Não posso esperar que o seu irmão aí possa entender, mas você sim. Escravos são escravos, Moisés. São mais felizes sendo escravos. Eis o que diz o Senhor: deixe ir o meu povo para que ele me preste culto. Eu poderia ter estendido a minha mão e ter atingido você e o seu povo, mas eu os deixei viver para mostrar o meu poder e fazer ecoar o meu nome pela terra toda. Meu nome ecoa pela terra toda. E eu o deixei viver. Moisés, deixe-me colocá-lo a cargo dos judeus, hã? Você pode cuidar deles, pode tomar conta deles. Mas eles devem ficar. Podem envenenar quem eles quiserem. Eu nunca interferi com o Deus deles. Então, meus irmãos, o maior exemplo, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, quando vocês falam, o João Paulo morreu e teve a ferida mortal curada. Não teve ferida mortal curada nenhuma. Ferida mortal é o que o Messias fez. Olha, 3 dias ele morreu, o Espírito do Messias veio, assumiu o corpo e a ferida mortal foi curada eternamente. Do jeito que ele subiu com aquele corpo, ele vai voltar. Não tenha dúvida. Azazel fez isso com Enoque. Israel fez com Moisés. E Ismael fez com Elias. Agora eu te pergunto, nos últimos dias vocês vão ver isso acontecer. Não sei se Azazel vai ter coragem de permitir isso. Mas se ele permitir, vocês vão ver as 2 testemunhas mortas. Depois de 3 dias e meio, as 2 testemunhas, o espírito deles voltando, assumindo o corpo, a ferida mortal sendo curada, eles ficando de pé e subindo ao céu. O Messias ficou 3 dias. As 2 testemunhas, 3 dias e meio. E é claro, Azazel provavelmente vai fazer em 4 dias. Aí você me pergunta, irmão Robert, como você fala 4 dias? Porque o Messias nos mandou uma dica. Pare e pense. Quando acho que não me lembro o nome, acho que era Jairo, o amigo do Messias, morreu. O Messias estava numa cidade e ele foi avisado, aí ele foi só depois de 4 dias ressuscitar. Se eu não me engano o nome é Jairo, ressuscitar. O amigo dele. 4 dias. E ele mandou uma dica para a gente bem clara. Provavelmente Azazel vai fazer isso. Depois que o corpo for posto, 4 dias Azazel deposita seu corpo, deixa o corpo de Enoque, deposita o corpo dele sobre esse homem e ali cura a ferida mortal e toda a terra vai se maravilhar. Agora eu te pergunto, quem será esse homem? É claro, meus irmãos, que ainda não é hora de falar sobre isso. Ainda temos até 2017 ainda para partir o pão. Mas a ferida mortal, não tenha dúvida. O Messias já deu uma dica. Olha, o Messias morreu, 3 dias, o Messias voltou em espírito, deitou seu espírito sobre o corpo. A ferida do corpo mortal que estava morta, o corpo estava morto, ele deitou seu espírito no corpo e a ferida mortal foi curada na hora. O Messias se levantou, andou pela cidade 40 dias, mostrou para todo mundo, para os apóstolos, mostrou para os nossos irmãos apóstolos e para outras pessoas.
Provavelmente nosso Messias foi em vários países, ele não ficou só ali, ele foi em vários, porque foram 40 dias, ele deve ter ido em vários lugares. Vários lugares. O Messias não ficou só ali naquela região, ele foi em vários lugares, ele apareceu em vários lugares. E depois de 40 dias ele sobe ao céu. E aí, o Messias morreu, ressuscitou, o Espírito veio, assumiu o corpo dele, o corpo estava mortal, assumiu o Espírito, o corpo virou, a ferida mortal foi curada e o Messias se tornou aquele corpo eterno. As duas testemunhas vão fazer o mesmo em 3 dias e meio e provavelmente Azazel vai fazer em 4 dias. Porque o Messias mandou uma dica, enquanto ele ressuscita Jairo, ele fez em 4 dias, ele poderia ter feito em 2 dias, poderia ter feito em 3 dias, poderia ter feito em 3 dias e meio, mas o Messias, ele mandou uma dica bem, sabe, o Messias sabia o que estava fazendo. Quando ele fez em 4 dias, significa que quando a besta do Apocalipse Azazel for assumir o corpo eterno dele, provavelmente vai ser em 4 dias. Então, meus irmãos, faça um rastreio. Vocês têm que rastrear os passos de Moisés, Israel, o diabo, Satanás, os passos de Azazel, que é a besta, e os passos de Ismael, que é o falso profeta Elias. Se vocês seguirem os passos deles, meus irmãos, vocês vão desmascarar ele. Exemplo, Azazel nunca aceitou ser segundo, ele nunca aceitou. Ele sempre quis ficar em primeiro. Então, olha os poderes. Olha os poderes. Se você me falar, mas hoje os Estados Unidos é mais poderoso do que o Império Romano, o Vaticano, nunca foi e jamais será. Nunca foi e jamais será. Se vocês estudarem bem a economia europeia do Império Romano e a economia americana, vocês vão ver que os Estados Unidos está muito atrás, muito atrás, muito. Ismael tentou, mas não conseguiu. Ismael tentou, mas não conseguiu. E aí o que Israel fez? Israel é muito inteligente. Muito inteligente. Ele está usando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, Israel está usando como seus guarda-costas. É assim que funciona. É uma guerra entre os caídos. E aí um quer mostrar mais poder para o outro. E aí, meus irmãos, o que eu queria mostrar para vocês é isso. O faraó e Moisés, quando eles cresceram, os dois moleques, os dois homens, cresceram juntinho, uma rosquinha junto da outra. E ó, os dois ricos, milionários. Os dois juntinhos ali, sabe? As duas rosquinhas juntinhas. E o que você acha que eles fizeram? Nem quero saber, mas eu só estou mostrando para os irmãos, para a mente dos irmãos abrir. A Babilônia, que embriagou todos os povos, nações e línguas da terra. É esses livros. Bíblia, Torá, Alcorão, Livro dos Espíritos, Livro dos Mortos e tantos outros livros. Isso aqui é o vinho. Mas aqui tem o pão da vida. Se você souber, você consegue achar o Messias, os 24 anciões, não está aqui, mas alguns dá para encontrar, Jeremias e Isaías, dá para perceber que eles são o Messias, os apóstolos, os 144 mil selados e as duas testemunhas. Está ali. O vinho que foi dado para todos os povos, nações, língua beber. Ué, vai na igreja para você ver nas igrejas evangélicas, ou no judaísmo, islamismo, espiritismo. Você vai ver que está todo mundo embriagado dos livros deles. Que os anjos caídos criaram. Claro, aqui dentro, se você procurar, 80% é mentira, 20% é verdade. O Messias está aqui dentro. É só procurar. Não pode ter preguiça. Procurar, entender. É só ver os vídeos que eu estou fazendo, irmãos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, desde o princípio, essas guerras, esses assassinatos, são eles, são os anjos caídos disputando poder. E aí, o que me irrita é eu falar para as pessoas, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Davi, era tudo falso profeta, tudo manipulado por anjos caídos, que era controlado por Israel, pelo diabo, Satanás. Ruth deu um golpe. Mas as pessoas não querem entender, não. Agora eu pergunto, amar o próximo é falar a verdade.
Se você escutou o que eu estou falando dos falsos profetas, dos anjos caídos que usaram os falsos profetas para enganar as pessoas, e vocês ainda continuam ensinando o erro para as pessoas, eu digo para vocês, ai de vocês, porcos indomáveis. Porque naquele dia, vocês, porcos indomáveis hipócritas, vão se ajoelhar. Vão se ajoelhar. Mas os meus irmãos não vão se ajoelhar, não. Ah, irmão, mas está escrito que naquele dia todos os joelhos se dobrarão, exceto os salvos. Mas isso eles não explicam para vocês. Qual o pai que quer ver seu filho se ajoelhando para ele? Me diz. Qual é o pai que quer ver isso? Hã? Qual é o pai que quer ver o filho se ajoelhando para ele? O pai não quer isso. O pai quer que o filho se comporte. Siga o que ele ensinou. A verdade. Não a mentira. Se eu digo que Moisés é o diabo, porque eu sei o que eu estou falando. Se eu digo que Abraão preparou o caminho para Moisés, eu sei o que eu estou falando. Se eu digo que Elias é o falso profeta, eu sei o que eu estou falando. Da mesma forma que eu conheço esses homens, eu também conheço o Pai. E também conheço o Messias. Mas como eu vou falar dele para vocês? Se vocês não são capazes de entender uma coisa tão pequena, tão simples, que está aqui no livro. Basta vocês lerem e entender que vocês vão descobrir quem são os anjos caídos. São todos eles. Como que eu vou falar para vocês sobre o Pai e sobre o Messias, sendo que vocês, porcos indomáveis, não são capazes nem de entender sobre os falsos profetas? Uma coisa tão simples. Se amar ao Pai, amar ao próximo, não pode matar, não pode roubar. E o que eles fizeram no final? Do começo ao fim? Não foram isso? Não foram isso? Agora eu pergunto, qual é o interesse de vocês em continuar ensinando a verdade? Daqui uns dias eu vou ser obrigado a falar que, para mim, por trás de vocês, tem anjo caído manipulando vocês. Como que fica? Eu não quero chegar a esse ponto. Mas se continuar, eu vou ser obrigado a falar. E quando eu falar, eu vou falar o que tem que falar. E aí, a máscara vai pro chão. Por mais que os caídos queiram me derrubar, por mais que eles manipulam, por mais que eles inventem histórias, jamais vão conseguir. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Agora, eu pergunto para vocês, porcos indomáveis, vocês sabem de onde vieram e para onde vocês vão? Insistir em falar que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Salomão, Davi falaram com o nosso pai, sendo que o Messias claramente diz aqui que ninguém falou com o pai. Ninguém falou com o pai. Ninguém ouviu a voz dele. Ninguém viu a face dele. O único que viu foi Adão e Eva, porque eles ainda, no início, eles eram espírito. Depois do pecado mudou tudo. Enquanto eles eram espírito, eles ainda viam o nosso pai. Mas depois disso eles não viram mais. Escutaram. Adão e Eva ainda escutaram um pouco. Um pouquinho ali no princípio o pai falou um pouquinho, mas depois o pai falou, ó, chega. E ali o pai usou o que ele sabia, o que ele tinha conversado há mais de 7.000 anos com todos os 24 anciões, os 144 mil selados e as 2 testemunhas e o Messias todo. O pai tinha conversado com todos eles. Ele disse que nos últimos dias, quando eles viessem na terra, o pai não ia falar com eles, mas ia fazer eles lembrar o que eles conversaram há 7.000 anos. É assim que funciona. É assim que funciona.